Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Vamos estar clamando ao nosso Deus que Ele nos ame cada dia mais, que Ele estenda as suas mãos sobre nós e derrame sobre nós do seu amor, das suas bênçãos, das suas misericórdias, que possamos confiar nesse Deus que pode todas as coisas e que é o único capaz de nos confortar e nos consolar em dias tão maus. Mas Deus é Pai e nos ama e que Ele possa estar abençoando a todos. Vamos trazer um estudo que tem por tema o sofrimento e o consolo do cristão. A Bíblia em que estamos meditando é Almeida Corrigida Fiel. E o texto básico está em 2 Coríntios 1, do verso 3 ao 7, que nos fala: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Por que utilizamos como sendo o texto básico desse estudo 2 Coríntios 1, do verso 3 ao 7? É porque o cristão não vai estar isento de passar por sofrimentos. Jesus testifica isso ao dizer: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, verso 33. Vamos tentar entender as tramas que vivemos em nossos dias. Dos versos 3 ao 7, o apóstolo de Jesus exalta a Deus, diz que Ele é o Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Podemos entender que Paulo já inicia esta sua missiva nos dizendo que Deus é Pai de todas as misericórdias. Ele, na verdade, está nos dizendo que Deus, quando sofremos angústias e tribulações, é o Pai que vai nos colocar no seu colo e nos consolar e confortar. O que Paulo tenta nos dizer é que só em Deus é que vamos encontrar um profundo, eterno e verdadeiro consolo. Pedro, em sua primeira carta, procura nos falar do que é o consolo vindo do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, verso 3. Mas por que fala em consolo vindo do Senhor? A isso devemos o fato de não sermos consoladores. Jesus não disse aos seus discípulos que daria a eles esse privilégio. O que disse foi: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, versos 16 e 17. O que Jesus disse é que ao Espírito Santo cabe o consolo. O que vemos nos dois apóstolos que citamos é que eles reconhecem o Senhor Deus como sendo a fonte do consolo. Mas esses apóstolos serviram a Deus e mesmo assim passaram pelo sofrimento. Vamos entender que temos muitos pregadores da palavra
que estão pregando que ao aceitar Jesus como sendo Senhor e Salvador, todo sofrimento, toda angústia irá acabar. Não creia nisso, pois servir a Cristo não é sinônimo de que vamos estar livres de sofrimentos, pois nem mesmo Jesus foi livre desse sofrimento. Além de aceitar Jesus, temos que viver para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só neles é que vamos encontrar repouso e descanso. O cristão tem que aprender que muito mais do que ir aos templos é ser igreja do Senhor, ser templo do Espírito Santo. Temos que habitar em sua presença. Ali é que vamos ser consolados e conformados com a nossa vida de transtornos e sofrimentos. É habitando com o Senhor que a dor do luto não vai prevalecer em nossos corações. Diante do Senhor, na sua presença, não haverá dor nem sofrimento que prevaleça, porque diante dele os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos o que nele habitam. Naum 1, verso 5. Quando somos confrontados com a nossa dor e com a dor do nosso próximo, seja ele cristão ou não, temos um enorme desejo de tirar daquela pessoa a dor e o sofrimento. Mas para nós é impossível cauterizarmos essa dor. Como cristãos que somos, conhecemos o nosso Deus e sabemos que Ele não se agrada com a dor e o sofrimento de ninguém. Nesses momentos, é junto dele que buscamos refúgio, clamamos para que venha em socorro daquele que sofre, com o seu Santo Espírito Consolador. Pois temos consciência de que por nós mesmos ninguém será consolado. Jesus não deu a nenhum de nós esse dom. O mundo nos traz aflição, como trouxe para Paulo e para os profetas e discípulos de Jesus. Para nós que somos seus filhos, sentimos a alegria suprema de estarmos em sua presença. De tudo fazemos para estarmos com ele eternamente e seguindo os mandamentos e ordenanças do Evangelho que a nós foi deixado. O Evangelho de Jesus Cristo é a palavra nos mostrando de como podemos nos tornar cristãos que nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos. Estamos vendo pessoas sofrendo e procurando consolo no homem, que diz que se ele for a um determinado templo, irá encontrar a paz. Se passar por uma sombra que vai ser projetada naquele templo, sua vida vai mudar. Se beber de uma determinada água, seus males irão desaparecer. Nada disso é bíblico. A fé, essa é bíblica, mas essas promessas não fazem parte da palavra, nem do Evangelho, quer seja no Velho e sequer no Novo Testamento. Estamos vivendo um cristianismo moderno, um cristianismo de heresias e ateísmo, onde é negada a cruz que Jesus disse que deveríamos tomar. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, verso 34. Isso foi uma exigência feita por Jesus. Em nossos dias, Deus, Jesus e o Espírito Santo estão sendo apresentados à humanidade como se fosse qualquer. Eles hoje são apresentados ao mundo como se fossem nossos servos e nós os seus senhores. É por isso que o mundo está cada dia mais mergulhado na dor e no sofrimento. Já não vivemos do que vem de Deus, mais do que vem dos homens. Muitos nos procuram em busca de consolo e dizem: Deus se esqueceu de mim. O que nós vamos poder dizer para consolar aquele que nem em Deus mais está confiando? Esse é o Deus que receberam das pregações de nossos dias. O Deus que não vai permitir que sofram mais,
pois é assim que diz: venham visitar o nosso templo, que suas dores terão fim. A promessa é que não mais terão que negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Jesus não faz mais nada. Ele agora foi substituído por uma sombra projetada no templo que vai atender todas as necessidades daqueles que passarem por diante ou por debaixo daquela sombra. Ela será convocada e agirá como um terapeuta que vai ajudar aos que por ela passarem. E não mais se sentir tristes através dessa sombra, serão curados de todos os seus males. Ela irá consolar os corações tristes, porque é uma sombra consoladora. Já não é mais o Espírito Santo Consolador. Os cristãos modernos já não conseguem entender que o maior consolo o Senhor já nos deu, de vermos um nosso ente querido que já não está junto de nós, salvos por Jesus, e o Espírito Santo para ser o nosso consolador. Os cristãos modernos já não são ensinados de que a palavra nos fala, tanto no Velho como no Novo Testamento, que vamos receber o consolo e o conforto de Deus quando houver em nós o arrependimento de nossos pecados. Pois quando houver o arrependimento e confessarmos ser Jesus o único, suficiente e eterno Salvador, e reconhecer que somos templos do Espírito Santo, sentimos uma paz e um conforto que não sentíamos antes de termos reconhecido a nossa condição miserável de pecador. Essa paz que sentimos é o conforto vindo de Deus, pois antes do arrependimento estávamos debaixo do juízo que nos levaria à morte eterna. Por causa de nossos pecados, sentíamos medo da morte e tristeza por causa da correção e do juízo de Deus. Mas tendo havido o arrependimento diante do sangue derramado na cruz, nesse instante nos vem a paz, porque o Senhor vai retirar de sobre o pecador a condenação e o Consolador vai retirar do arrependido a tristeza e a aflição. E assim virá o conforto e a paz, pois os braços que antes estavam cruzados se abrirão em um abraço, e o Pai vai afagar aquele filho que agora faz parte de sua igreja e do seu reino. Veja o que foi que Jesus disse. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, verso 10. Se buscamos consolo e conforto nesse mundo, que assim a palavra classificou, que todo mundo está no maligno, 1 João 5, verso 19, jamais vamos consolar ou confortar ninguém. Jamais vamos ser consolados ou confortados. Mas vamos encontrar em Deus o conforto para as nossas dores, pois o Pai sempre consolará aqueles que se entristecerem e chorarem por causa do pecado, como vemos Jesus afirmando no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5, verso 4. Quando somos confrontados pela dor e pelo sofrimento, é comum buscar socorro e consolo nos homens. Contam os seus problemas, buscam aconselhamentos, ávidos por uma palavra que possa trazer alento. Sentimos que estão necessitando de ajuda. Um filho que está no caminho de morte, um casamento desfeito, desobediência dos filhos, problemas que estão vivenciando e que nos destroça o coração, a alma e o espírito. E é comum decantar e desfiar suas dores diante de alguém que na maioria das vezes também estão passando por problemas. Nos compadecemos, oramos por elas, mas sempre elevando as nossas orações a Deus, clamando pelo nome de Jesus. Mas não podemos ir além daquilo que fizemos amenizar aquela dor, enxugar aquelas lágrimas, cauterizar as feridas da alma e do coração
Não temos como trazer alívio. Procurando ajudar, proclamamos que Jesus também sofreu ataques, tanto dos espíritos imundos como dos homens. Jesus também foi traído e humilhado, mas nos esquecemos de dizer que Jesus é o único que poderá socorrê-los, pois é o único capaz de entender a dor pelas quais estão passando e que, assim como ele foi socorrido pelo Pai que enviou os seus anjos, o seu Santo Espírito para socorrê-lo, para o alimentar e o consolar, para o confortar, também irá enviar o socorro para aqueles que sofrem. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Marcos 1, verso 13. Esse não foi outro, senão Jesus. E por ter passado por tudo que hoje estamos passando, é que melhor pode entender o sofrimento da humanidade. Foi por isso que disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, verso 16. Jesus sabia o quão grande seria o nosso sofrimento. Quando somos confrontados com a dor e o sofrimento de nosso próximo, não devemos dar as costas para eles, dizendo simplesmente: nada posso fazer por você. Ore e peça a Deus que o console. Isso será um ato de desumanidade, de impiedade, e um cristão jamais agirá dessa forma. O que ama o próximo como a si mesmo vai abraçar aquele seu semelhante com amor. Isso porque, como Jesus também, já conhecemos aquela dor pela qual estão passando. Talvez não a mesma, mas passamos por momentos de dor e de angústia. E foi assim que aprendemos a ser consoladores de outros, quando passando pela experiência de sofrimento, acompanhadas das consolações que nós mesmos recebemos da parte de nossos irmãos e de Deus. Veja o que Paulo nos fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, verso 3 e 4. É comum, como cristãos, ouvirmos pessoas que nos perguntam: que definição vocês cristãos dão à vida? O que ela é? Como vocês podem afirmar que há vida depois da morte? Ou o que é a morte? Reconhecemos, assim, que estamos diante de pessoas que não conhecem a palavra e pensamos como será responder essas perguntas. Que conhecimento temos da palavra para que possamos responder essas perguntas e, com as respostas, trazer consolo e conforto para aquele que não crê? É certo que aquele que nos fazem essas perguntas não tem nenhuma comunhão com Deus. Dizem que creem nele, mas vivem como se ele não existisse. O que dizer a elas? A palavra os reconhece como sendo aqueles que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1, verso 16. Será que podemos estar diante de um cristão ateu? Como será consolar e confortar aquele que não crê? Vamos voltar à palavra. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2, verso 19. Estremecem diante da morte, mas duvidam da vida eterna. Perguntam o que é a vida sem crer que ela pode ser eterna. Ainda não entenderam que a morte é o pecado que traz a dor e o sofrimento nesse mundo, porque não creem no Consolador, que essa morte vai acompanhá-los após deixarem essa vida.
O cristão ateu é aquele que está nos templos e que não guardam os mandamentos do Senhor. E isso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, versos 3 e 4. Cristão que diz amar, mas não respeita os mandamentos da palavra, se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, verso 15. O cristão que busca entender a palavra vai saber o que foi que Jesus disse. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mateus 22, versos 37 e 38. Amar a Deus sem duvidar da sua palavra. Vou encerrar este estudo fazendo uma reflexão do que é amar a Deus, que é ter no Pai, no Filho e no Espírito Santo plena e total confiança. Crer em Deus é confiar neles, é entregar a eles as nossas dores, os nossos problemas e descansarmos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37, verso 5. O cristão que confia em Deus é consolado na hora da dor e do sofrimento. É aquele que confia que Deus vai olhar para os seus problemas, vai mandar o consolo e o conforto no meio das tribulações. Não corre para templos que prometem curas por meio de água, de objetos, de sombras que passam. Estes são os cristãos ateus, querem crer naquilo que esperamos e não vemos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, verso 1. Para aqueles que nos perguntam o que é a vida, o que é a morte, há mesmo vida depois da morte, a melhor resposta será: você conhece Deus e o ama? Você, como cristão, conhece e crê na palavra que está na Bíblia? Se disser que sim, mas que a dúvida permanece, obviamente que vamos estar diante de um cristão ateu. Não vamos ter palavras de conforto e de consolo para levar para esse cristão, pois se são ateus, mediante a palavra de Deus, irão crer em nós? Certamente que não. Se hoje você está necessitando de uma palavra de consolo e de conforto, vou trazê-la a você através da palavra que creio é o melhor consolo e o melhor conforto para a nossa alma triste, cansada e abatida. Ela está no profeta Oséias, capítulo 6, verso de 1 a 3, e assim nos conforta. Vinde e tornemo-nos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva seródia, que rega a terra. Que o Senhor nos abençoe, que nos ensine a sermos verdadeiros cristãos. Amém, meu Pai.